A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da parte de Cristo, aqui é o presbítero Maurício, para mais um vídeo abençoado. Chegamos agora ao capítulo 8 de Marcos, estudando o livro de Marcos, tem sido bênção. Nós temos uma playlist aqui, glória a Deus, com todos, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, então vale a pena você estar indo nesta playlist para ver os vídeos, glória a Deus. Nós estamos estudando o livro de Marcos, tem sido uma bênção. E hoje chegamos no capítulo de número 8, bênção de Deus. O capítulo 8 vai do verso 1 até o 38. Muito importante, porque aqui nós vamos encontrar, glória a Deus, 5 pontos muito importantes, né? Glória a Deus. Do verso 1 ao 9, nós vamos falar sobre a segunda multiplicações de pães, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos lá no capítulo 6, né? Já falamos, está aqui também gravado, no capítulo 6, do verso de número 30 ao 44, a primeira multiplicações de pães, né? Glória a Deus. Então, muito importante estudar a palavra de Deus e aprender com a palavra de Deus. Então, do verso 1 ao 9, a multiplicações de pães, né? Do versículo de número 10 ao 21, Deus vai falar sobre o fermento dos fariseus. Nós temos que ter muito cuidado e nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouquinho. Glória a Deus. Do verso de número 22 ao 26, vamos falar da cura do cego de Betsaida. Glória a Deus, uma grande cura que o Senhor realiza ali poderosamente. E do verso de número 27 ao 33, Pedro, a confissão de Pedro em reconhecer que Cristo verdadeiramente era Filho de Deus. Importantíssimo para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Glória a Deus. E do verso de número 34 ao 38, nós vamos ver falar sobre levar a cruz. Jesus dá aquela palavra que cada um deve levar a sua cruz. Amém? Se você chegou aqui, né, seja bem-vindo. Você está no canal Comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal, né, um canal de bênção para a sua vida. Glória a Deus. Deixa aqui, né, o seu comentário, deixa aqui o que você achou do estudo bíblico, né, se você tem uma visão. Nós lemos todos os comentários, deixamos uma paz do Senhor todo especial para você, para sua casa, para sua família, em nome de Jesus. Também deixe o seu like, o seu gostei, isso nos ajuda aqui no YouTube e faz que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e envie para mais pessoas, amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para a leitura da palavra do Senhor, né? Se você tem a sua Bíblia, a palavra de Deus, né, acompanha, nós fazemos uma leitura expositiva, isso é muito importante, você vai estar aprendendo mais uma vez, amém? Junto conosco, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 8, verso 1 diz: Naquele dia, havendo muita grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo, e não tenho o que comer. E se o deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: Donde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão de que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, tendo dado graça, partiu e os deu aos seus discípulos, para que pusessem diante deles. E puseram-no diante da multidão. E tinha também poucos peixinhos. E tendo dado graça, ordenou que também lo pusesse diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. Amém? Glória a Deus. Passagem muito abençoada, uma maravilha de Deus realizada. O que me chama a atenção aqui no texto é que Jesus, ele estava vendo aquela multidão, né? Nós vemos que na primeira multiplicação, no capítulo 6 de Marcos, havia quase 5.000 homens, né? Glória a Deus. E ali havia, no capítulo 6, 2 peixinhos e 5 pães. Aqui há, né, 7 pães, né? Glória a Deus, a qual ele vai distribuir, né? A qual ele vai abençoar. No capítulo 6, nós vemos que ele divide as pessoas de 100, 50. Aqui, né, ele diz para que todos se assentem e coloque diante deles, né, os pães. Oh, glória a Deus, né? A multiplicação. O que me chama a atenção é que o Senhor, ele está atento às nossas
necessidades. Glória a Deus, você entende isso? O Senhor está atento. O Senhor sabia que eles estavam ali há 3 dias, o Senhor sabia que eles estavam com fome, e o que tinha? Somente 7 pães, mas aqueles 7 pães foi o suficiente. O pouco para Deus é o suficiente para que você possa receber a bênção de Deus. Então, olha que importante, há 2 multiplicação de pães e peixes na Bíblia, né? E Marcos vai relatar muito perto um do outro, né? Muito importante. Você vai achar isso em Mateus, capítulo 15, né? Muito importante entender que outros evangelhos também tem. Mas nós estamos estudando Marcos. Olha a importância de, né, estar com Cristo. O Senhor, Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabia. E no primeira multiplicação havia 5.000 homens. Aqui havia quase 4.000, né? E eles foram saciados. Quem está na presença de Deus é saciado pelas bênçãos de Deus, é saciado pela presença do Senhor. Glória a Deus. Dito isso, vamos para o verso de número 10, que fala aqui o fermento dos fariseus, né? Glória a Deus. Nós temos que ter muito cuidado com o fermento dos fariseus, aquilo que vem contaminar o que é santo, o que Deus consagrou. Amém? E entrando logo no barco com os seus discípulos, fora para a região de Dalmanuta. E saíram-lhe os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que essa geração pede um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-se tornou a entrar no barco para o outro lado. E eles esqueceram de levar o pão no barco e não tinha consigo senão um pão, né? Olha só, sobraram 7 cestos, mas eles não levaram, né? Então o cristão ele tem que estar precavido, né? Levar o pão, tem que estar, porque Jesus também queria dar uma grande lição. Nós estamos falando aqui do fermento dos fariseus, né? Que leveda toda a massa. Mas olha só, né? Sobraram 7 cestos, mas eles não levaram pão consigo. E a gente às vezes perde a bênção, recebe a bênção, daqui a pouco, né? Cadê a bênção? Foi embora. Não perca a sua bênção, amém? Fica essa palavra para nossa orientação. Verso de número 15 diz: e ordenou-lhe, dizendo: olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: por que não temos pão? Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que razoais que não tendes pão? Não considerais que compreendeste ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Quantas vezes Jesus fala isso com os discípulos, né? Quantas vezes que o Senhor Jesus vai orientar e dizer: tem o coração endurecido ainda? Acabou de estar com um homem que multiplicou os pães, que saciou a fome, mas agora está reclamando. Quantos de nós somos assim, não é? Deus prover no dia, no outro dia nós estamos sem, porque fomos desprevidos de um cuidado e agora começamos a blasfemar. Verso 18: tenho olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvides? Não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaram? Disseram: 12. Foi na primeira multiplicação. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço levantaste? Disseram: 7. E ele disse: como não tendes ainda? Glória a Deus, aleluia. Como não entendeis ainda que o Senhor Jesus, ele multiplica. Quem está com Jesus não tem fome. Quem está com Jesus, glória a Deus, o Senhor sustenta, o Senhor envia, glória a Deus. Basta nós crermos e temos que ter cuidado com o fermento do fariseu, daqueles que vêm, né, querendo acrescentar algo que não se deve ser acrescentado na obra do Senhor, na casa de Deus. Nós temos que ter cuidado com o fermento e saber também que o nosso Deus, ele é poderoso. Nós vamos ver que após o Senhor Jesus fazer as multiplicações, né, aqui tanto no capítulo
8, no capítulo 6, ele mesmo vai citar aqui no capítulo 8, dizendo, vocês lembram quantos cestos sobraram? Na primeira vez foram 12, né? E na segunda, 7, glória a Deus. E por que vocês têm reclamado, né, que está faltando pão? O Deus Todo-Poderoso, ele é para suprir. O que eu quero dizer para você aqui nesta hora, neste vídeo é: Deus vai suprir sobre a tua casa, Deus vai suprir sobre a tua vida. Creia somente, creia nas mãos poderosas de Deus, creia que este Deus está agindo poderosamente sobre a tua vida. Oh, glória a Deus, o nosso Deus, ele pode suprir, glória a Deus. E muitas das vezes nós somos desprecavidos, né? Nós temos que estar precavido para levar o pão, para ter o pão e saber que mesmo que nos faltar, o Senhor há de abençoar. Então, após Jesus ter feito aquela grande maravilha, os fariseus disputando com ele, disseram, dá mais um sinal aí, faz mais um sinal. Ele disse, essa geração incrédula não merece sinal nenhum, a não ser aquele do Jonas, né? Isso está relatado em Mateus capítulo 16, glória a Deus, né? Onde ele vai dizer, nenhum sinal vai ser dado a essa geração incrédula, a não ser a geração ao sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe, e isso representando a sua morte e ressurreição na cruz. Muito importante, amém? Glória a Deus. Dito isso, vamos para uma das curas que o Senhor realiza, glória a Deus, né? No versículo 22 ao 26, aqui a cura de um cego, glória a Deus. Então nós já vemos Deus fazendo maravilha, Jesus Cristo fazendo maravilha, né? Glória a Deus. Jesus já estava sendo muito perseguido naquela época, né? Pelos fariseus que agora queriam matar de todas as maneiras, mas Jesus, ele entregou a sua vida, né? Jesus, ele deu a sua vida por nós, amém? Glória a Deus, vamos lá? Vamos aqui para o versículo 22, falando da cura de um cego em Betsaida. Glória a Deus, né? Ele é curado. Então Jesus vai entrar ali, Jesus tem a sua multiforme de trabalhar, não é? Nós vemos no capítulo 7, nós falamos, está aqui no vídeo, né, estudando o capítulo 7 de Marcos, no versículo 31 ao 37, que tinha um surdo e gago, né? E Jesus vai colocar os teus dedos dentro do ouvido e vai tocar na língua dele e ele vai soltar a sua língua, né? E Jesus faz essa forma de trabalhar. E aqui Jesus vai cuspir, né, nos olhos. Olha só, né, como Jesus trabalhava. E chegando em Betsaida, trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que lhe o tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe o que via, se ele via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse, vejo o homem, pois vejo como árvores que andam. Depois tornou pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via longe definitivamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo, não entres na aldeia. Glória a Deus, amém? Um milagre de uma forma específica, né, que Jesus ele fez. Ele cospe nos olhos e coloca suas mãos. A primeira vez ele vê homens como árvores que andavam, porque estava embaçada a sua visão, mas na segunda vez ele vê claramente. O Senhor então coloca ele. O que eu quero dizer aqui é algo muito interessante. Deus, ele tem a forma dele trabalhar. Às vezes nós não entendemos, né, a forma de Jesus trabalhar, mas o importante é que Jesus, ele está trabalhando na sua casa, na sua família. A forma de Jesus trabalhar é poderosa. Nós vemos também em João capítulo 9, né, aquele cego de nascença, a qual Jesus cospe da terra, faz lodo e coloca na sua vista, e diz, vai no tanque Siloé, lava, né, ele lavando, ele ficou também curado. Então Jesus, ele tinha as formas dele trabalhar poderosamente. Jesus tem a forma dele de trabalhar na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso, que Deus venha nos abençoar. Agora o verso de número 27 ao 33, que fala sobre a confissão de Pedro. Olha só, né, quando Jesus ele vai perguntar, quem dizem que eu sou? Diz assim, e saindo Jesus e os seus discípulos para a aldeia de Cesareia e de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E vós, quem dizem que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse, tu és Cristo, tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele.
e começou a ensinar-lhe: importa que o Filho do Homem padeça muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, que fossem mortos, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Olha que interessante, né? Jesus aqui já anunciando aí aos seus discípulos o que aconteceria com ele, ou seja, ele entregaria o seu corpo, ele seria rejeitado. E o interessante aqui, né, que ele diz assim, quando Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus, né? Nós vemos em Mateus capítulo 16, ele dizendo assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Pedro se tornou o grande pastor, né, da igreja, o primeiro pregador no dia de Pentecoste. Em Atos capítulo 2, versículo 17, ele pega a palavra e começa a pregar, e quase 4.000 almas se rendem aos pés do Senhor naquele dia e se tornam verdadeiramente o grande pastor. Mas aqui em Marcos diz que ele diz assim: olha, não diz a ninguém, porque a fama dele, nós estamos sempre falando isso aqui, Marcos tem essa particularidade de a fama de Jesus está sempre crescendo, né? Então Jesus, ele vai, né, dizer assim: não conte para ninguém, vocês sabem quem eu sou, então convém que o Filho do Homem seja morto, seja humilhado, seja entregue, mas ao 3º dia ressuscitará. Ele já disse esta palavra. Verso 32, e dizia abertamente essas palavras a Pedro, e tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Olha, é interessante, né? Porque Pedro tinha acabado de ser usado pelo Espírito de Deus, né? Ele próprio, Jesus, vai dizer isso em Mateus capítulo 16, né? Onde essa palavra ela é mais clara, de uma forma mais clara, como eu disse, né? Marcos, ele resume muito, mas quando nós já conhecemos a palavra, nós sabemos exatamente o que aconteceu aqui. Pedro vai dizer assim, quando Jesus começa a dizer: eu serei morto, né, eu serei crucificado, Pedro vai dizer: não, jamais eu deixarei isso acontecer contigo, Pai. Jamais, mestre, eu deixarei isso acontecer, né? Eu irei contigo até o fim. E quando Jesus olha para trás, ele vê que é Satanás, porque o único que não queria que Jesus subisse naquela cruz para que eu e você tivéssemos hoje curados, sarados das nossas enfermidades, que nós tivemos hoje a salvação em Cristo Jesus, era Satanás. Então Pedro, após ser usado por Deus, agora é usado pelo inimigo. Então existem muitas coisas assim, né? Nós temos que ter muito cuidado. Por isso é muito importante nós estar com a palavra do Senhor, que está no livro de Efésios capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo, né? Porque isso que aconteceu aqui, Pedro, ele acabou de ser usado, falou que Deus era Cristo, né, o Filho de Deus, mas após Jesus ter dito que subiria a cruz, o inimigo entrou nele e começou a dizer: não, eu estarei contigo, né? Eu não deixarei isso acontecer para trás de mim, Satanás, né? E ali Pedro com certeza levou aquele susto, aquele choque, mas foi uma brecha e ali com certeza não aconteceu mais. Glória a Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? O cristão precisa ter muito cuidado, porque hoje podemos ser uma bênção e amanhã ser uma maldição, mas que isso esteja repreendido da nossa vida e você permaneça sendo uma bênção na tua casa, na tua igreja, aonde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dito isso, agora nós vamos falar aqui sobre, né, esta grande bênção também, que é: cada um deve levar a sua cruz, que está do verso 34 ao 38, e assim nós terminamos aqui o livro de Marcos, capítulo 8, amém? E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pela resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Glória a Deus. O importante desta palavra aqui é: se alguém quiser,
não é? Não é obrigatório, tem que querer, né? Às vezes nós erramos muito dizendo assim, você tem que aceitar Jesus, né? Jesus te ama, Jesus, e a gente começa a obrigar as pessoas, e a palavra do Senhor diz, não, aquele que quiser, quem quiser, tem que querer, amém? A pessoa quis, o nosso papel é pregar o evangelho, dizer assim, olha, aceita Jesus, Jesus tem uma obra na sua vida, aí ele vai querer dizer amém, eu quero esse Jesus, eu quero fazer a obra, eu quero fazer e estar com Cristo, amém. Vinde ao Senhor Jesus, o Senhor vai abençoar, aquele que quiser, toma a tua cruz e siga-me, aquele que quiser, aquele que não quiser, né, a gente não pode ficar insistindo muito não, né, porque a palavra do Senhor diz que, aleluia, é como jogar pérola para os porcos, e nós não vamos jogar uma palavra tão abençoada aos porcos, amém? Então aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e segue-me, porque aquele que perder a sua vida aqui, vai achar em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus, nós vamos padecer pelo nome de Cristo, o cristianismo é isso, o evangelho é isso, é padecer pelo nome de Cristo, e aqui ele diz algo muito forte, aquele que se envergonhar de Cristo aqui na terra, ele também vai se envergonhar naquele grande dia. Então que nós não tenhamos vergonha do evangelho, pregamos o evangelho, dizemos, eu sou cristão, eu adoro o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, esta é a grande que o escritor aqui, Marcos, está dizendo, é exatamente isso, glória a Deus, para que nós sejamos, glória a Deus, cristãos autênticos, amém? Glória a Deus, por isso falamos aqui, né, de uma grande maravilha, pela segunda vez, a multiplicações dos pães, nós falamos aqui sobre o fermento dos fariseus, ter cuidado, né, em nome de Jesus, para não levedar toda a massa. Nós falamos da cura, né, aqui inusitada que Jesus fez com este cego de Betsaida, glória a Deus, algo tremendo, uma cura tremenda. Nós falamos da confissão de Pedro e o cuidado, né, de ser uma bênção e de repente ser uma maldição. Pedro deu uma vazão, o que Marcos está dizendo é exatamente isso, né? Mas o Senhor Jesus repreendeu ali, para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus, e com certeza Pedro recobrou a sua consciência, né? E ele entendeu que muitas das vezes nós, como cristãos, damos vazão ou damos brecha para o inimigo, mas esteja repreendido sobre a tua vida, e também entendemos aqui que cada um tem que levar a sua cruz, aquele que quiser, amém? Aquele que quiser vir após mim, amém? É um chamado do Senhor para todos que querem, todos são chamados, amém? Glória a Deus, basta aceitar esse chamado de Cristo em nossa vida, amém? Se esse vídeo foi bênção para você, eu já tenho dito, né? Se inscreva aqui no nosso canal, glória a Deus, deixa aqui o seu like, o seu gostei, deixa aqui o seu comentário, nós respondemos todos em nome de Jesus. Se esse vídeo foi bênção, envia para mais pessoas, para que mais pessoas possam aí aprender do livro de Marcos, ler e, né, meditar nesta palavra tão abençoada. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e vamos crescer juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.